Olá, meus queridos e minhas queridas luminares, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Efluir a Vida. Hoje eu decidi fazer de uma forma diferente, abrir o Evangelho de forma aleatória e decidi pegar as cartas também sem focar num assunto específico. Porém, o assunto que saiu no Evangelho foi muito específico e talvez bata especificamente com a situação que você, telespectador, esteja assistindo. Talvez não seja diretamente, mas eu acho que se esse recado veio pra gente dessa forma, é porque a gente, de alguma maneira, tem como encaixar na nossa vida. De alguma insatisfação que não tenha acontecido agora, mas que tenha acontecido no passado, algo que a gente não compreendeu e que deixou essa pulga atrás da orelha, essa incompreensão, sabe? Essa falta que a gente sente. Por mais que a gente busque sempre procurar entender o lado bom da vida, mesmo às vezes fica pesado alguma questão, né? E tudo isso que eu tô falando vai ficar mais claro com o assunto que eu vou falar agora, com o tema que eu vou falar agora, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então reflita, se veio esse assunto, será que não tem uma questão relacionada a isso que te causa ainda uma certa dor? Que talvez esteja te impedindo de seguir alguns passos e seguir adiante? Então vamos ler um trechinho e depois a gente junta com as mensagens da constelação sistêmica e tira uma conclusão. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos, acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração, que os atirareis para o último plano. E aí segue, porque é um capítulo bem grande. Mas é sobre isso, gente. Às vezes a gente se sente tão injustiçado por perder um ente querido, alguém que foi importante, às vezes nem é da nossa família, né? E coincidentemente esse final de semana eu perdi de forma inesperada a minha gatinha. É um animal irracional, não, eu sei que não tem o mesmo peso do que uma perda de um ente querido, mas causa uma dor, né? A gente sente falta, a gente sente é como se tirasse ali de maneira inesperada um ser que a gente ama demais, né? E a estrela, ela não tinha nada, nenhuma doença, e fatalmente ela morreu. E isso acontece com muitas mães que perdem filhos, isso acontece com pessoas que perdem melhores amigos, que perdem a mãe também de forma precoce. Enfim, você talvez saiba a dor que você sente e como você se sentiu injustiçada, se sentiu injustiçada. Eu consegui, né,
me pedir a orientação da espiritualidade ali, porque me trouxe muita tristeza esse final de semana. E tentei fazer uma oração e conversei com a estrela através da prece, agradeci. E eu acho que o passo é esse, eu acho que a gente tem que confiar em Deus, sabe? Ele não fez as coisas à toa, por mais que a gente não entenda ainda, talvez a gente ainda não tenha maturidade para entender. Talvez se ele tentasse deixar mais claro para a gente, a nossa imaturidade iria nos deixar ainda mais perdidos. Mas é sobre confiar e ter fé. É igual aqui no livro fala, quem a gente pensa que é para duvidar de quem criou tudo isso com tamanha beleza, tamanha perfeição. E para quem acredita em reencarnação, como eu acredito, o processo da reencarnação explica tudo isso, né? Explica muito de tudo isso. Porque cada um tem que passar por aquilo que precisa passar para evoluir. E a vida não termina aqui, ela continua. Para quem acredita em encarnação, eu acredito que ela continua. Então, o processo encerrou para aquela pessoa, para aquele ser. E a gente precisa respeitar. E daqui a pouco a gente vai ver que vai encerrar para a gente também, e é um processo. E não significa que não doa, mas que a gente trazer consciência para essa situação, tentar entender da melhor forma, de uma forma consciente, faz a gente controlar um pouco mais as emoções que às vezes deixa a gente muito perdido no nosso dia a dia, né, com as nossas questões do mundo. E vamos ver então o que as cartas têm a nos dizer sobre essas questões. Às vezes a culpa vem, né? Muitas vezes a culpa vem. A gente se sente muito culpado muitas vezes com a morte de alguém, com a morte de um ser, né? Às vezes até um animal mesmo. Primeira carta voltada para a ação ou o lado masculino. A segunda carta para o feminino ou o nosso lado mais emocional, que está ligado mais à questão dos sentimentos. A terceira é como se fosse o eu interior explicando pra gente o que está acontecendo aqui dentro das nossas emoções que a gente não está entendendo de forma tão clara. E a última é um recado do universo. O feminino ou masculino e a ação. Eu vejo você. O feminino. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. E o eu interior. Somos apenas um pedacinho desse grande quebra-cabeças chamado vida. E o universo, eu sou capaz. O que eu tô sentindo? Que essa situação que causou dor para você, essa perda que te causou tanta dor, que às vezes ainda deixa um vazio muito grande aí dentro de você, ela não foi por acaso, né? E você não está desconectado a ela. Tanto que a energia da ação, das nossas atitudes, e tem muita relação com as nossas atitudes, né? A gente se sente incapaz de realizar algumas coisas por algo que está ligado a essa perda. É como se eu não me permitisse dar alguns passos. Se eu desse alguns passos, eu me sinto aqui dentro traindo alguma questão que envolve essa perda. É como se falasse assim, poxa, essa pessoa nem está mais aqui comigo, eu não tenho o direito de ficar feliz plenamente. E não é isso que a energia fala, né? A energia fala que eu vejo você, tá tudo bem, eu vejo você, vai, segue, tenha força. É como se essa perda que você sente essa pessoa estivesse falando para você, segue a vida, vai em frente, vai ser feliz mesmo, toca. Eu tô aqui vendo você e tá tudo bem, isso aqui faz parte, fez parte. Foi uma escolha, precisou acontecer dessa forma. Não trava a tua vida não, vai, segue em frente. Desbloqueia isso aí, você merece, né, ser feliz.
E ó, o feminino falando, né? O lado das emoções, o lado dos sentimentos. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. É como se essa energia tivesse falando: ei, eu tô te vendo, você merece ser feliz. Eu sinto muito por você ter sentido que precisava se travar tanto durante tanto tempo, porque eu não estou aí do teu lado. Mas o teu eu interior tá falando aqui: nós somos apenas um pedacinho desse grande quebra-cabeça chamado vida. É... Então, entenda a dor que você tem. Entenda, busque mesmo abertura para essa dor. Vê se quando a gente toca nesse assunto, o que dói aí dentro. Se tá doendo algo, vai, faz um tratamento específico para isso. Perdoe essa pessoa. Pode ser uma coisa de ti mesmo, ou alguém, essa pessoa fez algo para ti e que ficou incompreendida, mas às vezes você tinha tanto respeito que você não se sentiu nem capaz de falar para ela: ô, você errou comigo, sabe? E ela sabe que errou. Ela sabe por quê? Porque ela agora tem consciência de que não é perfeita e você precisa ter essa consciência também. E essa energia tá te pedindo desculpa por ter te causado dor, de ter te causado tanto sofrimento em muitos momentos. E ela não fez isso por mal, ela fez o melhor que ela pôde fazer dentro do conhecimento dela. E agora tá na hora de seguir em frente, desbloquear esse nozinho. Eu tô te vendo. Eu sinto muito por tudo que eu fiz ou por toda a falta que eu te causei, por toda a dor que aconteceu na convivência ou pela falta de convivência. Mas vai, segue em frente. Nós todos somos um pedacinho desse quebra-cabeça chamado vida e a gente merece viver. Nós somos vida, nós somos a energia, nós somos a energia em ação, nós somos essa potência que faz o mundo acontecer. Seja essa potência, você merece e você é capaz. Eu sou capaz. Olha o universo falando. Você é capaz de fazer o que você quiser, de brilhar, de seguir, de ir em frente, de ser feliz, de ter conquista, de ter, sabe, momentos felizes. Se liberta disso. Busca limpar tudo isso aí. Não deixa essa relação que foi tão bonita, sabe, que teve tanta beleza, ficar só nessa sensação de incapacidade, de perda, de peso. Não, tudo isso, o que aconteceu é porque tinha que acontecer. Você tem que continuar vivendo, porque você tá aqui é para você ser o seu melhor e fazer desse quebra-cabeça, né? E se fazer uma pecinha extremamente importante para todo esse quebra-cabeça da vida. Você é uma peça fundamental para a vida acontecer da melhor forma. Você tem esse potencial aí dentro de ti de transformação e vai em frente, segue. Você é capaz. Não deixe essa dor te travar. Eu tô te vendo aqui desse lado. Eu sei o que aconteceu, mas eu quero que você entenda que você também vai errar e que tá tudo bem, porque você tá fazendo tudo da melhor forma que você consegue, mas você consegue sempre mais. Busque trazer a consciência para que você consiga melhorar o que você conseguir melhorar. E se não conseguir, se você percebeu que fez errado de novo, tá tudo bem. Amanhã terá uma nova oportunidade. Para de se condenar. Para de se colocar para baixo. Para de se deixar pequenininha. Você não é. Você é uma peça fundamental. Somos apenas um pedacinho desse grande quebra-cabeça chamado vida, mas somos todos um pedacinho. Você não é menor do que outros pedacinhos. Não, somos todos do mesmo tamanho e todos temos um quebra-cabeça sem uma peça, por menor que seja, ele não fica completo. E você é essa peça fundamental para esse quebra-cabeça. Então, seja o seu melhor diante das coisas que você pode fazer. Realize o seu melhor sem se julgar, sem se colocar para baixo, sem se condenar. Só respeita. Fala, errei. Amanhã eu vou fazer diferente. É sobre isso.
Eu espero que esse recado tenha trazido uma luz, que você não pare aqui, que abra o teu coração para esse momento, nem que seja acenda uma vela, se conecte com as energias positivas, abra o evangelho, abra a Bíblia, abra um livro que te traga luz, escute uma música que aumente a sua vibração e se conecte com essa energia e conversa, esclareça tudo o que você precisa esclarecer aqui dentro. E fala real. Se alguém te causou dor, mesmo que essa pessoa já tenha ido, e se ela tenha. E mesmo que você tenha respeito, você não vai deixar de respeitar essa pessoa se você falar o que sente de verdade. Você só vai se libertar disso que está te prendendo aí dentro. Então, seja claro com os teus sentimentos. Nós estamos aqui como uma peça fundamental para esse quebra-cabeça chamado vida. E a gente merece brilhar e trazer luz para essa vida. E é isso aí, gente. Eu te convido a ter esse momento consigo mesmo e ter esse esclarecimento dentro de ti com essa energia que te tocou aí em relação a essa situação. E confia que o que aconteceu foi o melhor que poderia ter acontecido. Seja honesto com essa energia e abra o teu coração e se liberte de algumas questões, sabe? Como se fosse um bate-papo mesmo. E eu tô sentindo uma energia, sabe, de acolhimento, de abraço. Aproveita essa energia, faz isso e esclarece algumas questões que precisam estar mais claras aí. Conversa mesmo, conversa na real, sem apontar dedos, como um desabafo. Ai, sabe, em muitos momentos eu fiquei chateada, eu achei que faltou isso, eu achei que faltou aquilo. Mas isso não apaga os momentos maravilhosos que eu aprendi contigo, que eu me senti protegida, que eu me senti acolhida, que eu me senti amada. Esclareça tudo isso dentro de você. Isso vai te trazer uma luz tão grande. E vai, viva da melhor forma que você conseguir viver. Até a próxima.